Olá, povo de Deus, que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família. Estamos aqui reunidos para mais um dia do nosso devocional e eu estou muito feliz que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar todos os seus projetos, todos os seus sonhos. Consagre a sua vida ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Amém? Gente, se você é novo por aqui, todos os dias nós temos devocionais diários que podem te abençoar. Então, nós iniciamos esse projeto ano passado e a gente já conseguiu ler Mateus completo, tá? Estamos agora no livro de Marcos. Então, se você chegou aqui agora, volta nos vídeos anteriores, ouve os devocionais para que Deus ele possa falar com você de forma diferente, de forma personalizada, tá? Deus é um Pai de amor e eu tenho certeza que Ele sempre vai ter algo para falar ao teu coração. Amém? Curte também o nosso vídeo, compartilha, deixa aqui o teu comentário se de alguma maneira a gente tem abençoado a sua vida, tá? Deus iniciou esse projeto comigo desde o ano passado e é um projeto muito bonito. Eu tenho certeza que Ele tem um propósito nisso tudo e eu confio muito nos planos dele e eu sei que de alguma forma nós vamos conseguir te abençoar. Então, assim como hoje eu estou aqui para ofertar na tua vida, você também seja essa pessoa, né? Oferte na vida dos outros, compartilhe a mensagem, fala dos devocionais, começa realmente a se entregar a Jesus, a ler a Bíblia, a dar pelo menos 10 minutos do seu tempo para Deus, porque tenho certeza que você não vai se arrepender. Amém? Gente, vamos iniciar aqui o capítulo de Marcos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, tá? A multiplicação dos pães e dos peixes. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: Eu tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se eu os deixar ir com jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. E os seus discípulos respondeu: De onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou: Quantos pães tendes? E disseram: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu. Deu aos seus discípulos, para que eles o pusessem diante deles. E puseram diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusesse diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e eles o despediu. Gente, algo muito importante, né, que eu sempre observo, é que assim, quando você começar a ler a Bíblia, você vai sempre, né, em alguns capítulos, você vai pegar histórias, né, que se repetem, como, por exemplo, a multiplicação dos peixes, que foi um dos grandes milagres que Jesus fez, tá? Então, sempre que você for ler, né, presta muita atenção, porque Deus ele vai falar contigo, né? Eu sempre penso o seguinte, mesmo que esteja repetida, mas sempre tem algo diferente que Deus está querendo nos mostrar, sabe? Muitas vezes o que Deus vai revelar para mim, Ele não vai revelar para você. E também o que Ele pode revelar para você, não vai revelar para mim, tá? Ele sempre nos trata, né, de forma personalizada, sempre nos dá uma sabedoria diferente, mas que são sabedorias que se completam, tá? Hoje eu quero falar, né, sobre esse capítulo que, na verdade, é um capítulo muito importante para mim. Primeiro, né, porque aqui, olha só, os discípulos chegam para Jesus, né, depois de tudo que Jesus já tinha feito, né, de todos os milagres que eu já venho contando aqui nos outros capítulos anteriores, e chega para o próprio Deus perguntando como que ia ser dentro do deserto para alimentar todas aquelas pessoas. Ou seja, eles não haviam entendido ainda o que Jesus era e o que Jesus poderia fazer, né? E eu fico pensando que os discípulos daquela época somos nós hoje em dia. Porque quantas vezes a gente sabe do poder de Deus para fazer um milagre, quantas vezes a gente sabe do que Deus é capaz, Ele é o Deus do impossível. E tantas vezes a gente não usufrui disso, sabe? A gente às vezes chega para o próprio Deus perguntando, Senhor, como? Como que vai ser? O próprio Deus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, nós precisamos, né, nos atentar como que está sendo a nossa vida, qual o tipo de atitude que a gente está tendo, se em meio a tanta tempestade de onde a gente realmente chega a não ter ali
um pão e a se ver realmente de forma desesperada a quem que a gente vai recorrer, a quem que a gente vai realmente se ajoelhar e vai se entregar, sabe? Então, tudo que Jesus fala na Bíblia, ele não está falando para os discípulos daquela época, ele está falando para a gente, sabe? A Bíblia, ela não passou. As palavras de Jesus, ela nunca vai passar na nossa vida, muito pelo contrário. A palavra, ela é o alimento da nossa alma, sabe? E é engraçado aqui, né, porque mesmo aqueles discípulos, eles tendo andado com Jesus, gente, eu fico imaginando, Jesus, ele era santo, ele não tinha pecado. Então, eu fico imaginando a paz que ele sentia dentro de si mesmo, sabe? E você tá perto de uma pessoa que é positiva, de uma pessoa que vê o lado bom das coisas, de uma pessoa que tem um coração grande, eu não sei nem assim o que falar, sabe? Eu realmente, eu fico imaginando, Senhor, como que eu poderia estar perto de alguém dessa forma, uma pessoa tão pecadora como eu, mas que Jesus não nos enxerga dessa forma, sabe? Então, o milagre aqui da multiplicação dos pães e dos peixes, ele não veio para cá à toa. Ele realmente veio nos ensinar que no momento mais difícil da nossa vida, Jesus vai estar lá, sabe? E que a nossa situação, ela pode ser mudada da água para o vinho. Basta a gente pedir para Jesus, basta a gente acreditar, basta a gente não desfalecer no caminho, no processo, basta a gente realmente se entregar de corpo, alma e coração para Deus, sabe? O engraçado é porque tantas vezes a gente quer viver a vida mundana e viver a vida com Deus. E não dá. A própria Bíblia fala, né? O próprio Deus fala que não tem como você seguir a Mamon e a Deus, sabe? Então, quem hoje você quer seguir? Qual é o teu deserto hoje? Você acha que quem que vai sanar esse teu deserto? Quem que vai parar com esse teu sofrimento? É Deus. Só que para isso você precisa se entregar verdadeiramente, você precisa realmente enxergar a multiplicação na sua vida. Outra coisa, gente, muito bacana que eu vejo aqui nesse texto é a forma como Jesus era. A nós, né? Nós seres humanos, a gente tem o costume muito de reclamar e não enxergar as pequenas coisas que nós temos na vida, né? E aqui, mesmo Deus, ele tendo só aqueles poucos peixes e aqueles 7 pães, ele olhou para cima, não foi para baixo, ele olhou para cima, agradeceu ao Pai, porque pelo menos eles tinham 7 pães e 2 peixes. E na mesma hora tudo se multiplicou, então eu vejo isso como a mesma coisa da nossa vida, quando a gente olha para o céu e a gente agradece o que a gente tem, Deus vai lá e multiplica. Quanto mais você agradece, mais Deus multiplica. Ah, Micaela, hoje eu não tenho nada, hoje eu não tenho nem o que comer na minha casa, mas você está vivo. E Deus vai te usar de alguma forma. Deus vai usar alguém para ir na tua casa. Deus sempre tem provisão. Gente, ano passado eu passei por muita coisa e eu fui realmente sustentada pela mão de Deus. Se não tivesse sido Ele na minha vida, eu não seria a pessoa que eu sou. Eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Não tinha possibilidade. Eu estava completamente sem nada. Eu realmente estava sem nada, mas sempre Deus estava ali provendo. Sempre Deus estava provendo. E eu sentia a presença, eu sabia que Ele estava lá. E eu não parei de orar por causa disso. Mesmo em meio a tanta tempestade, mas eu estava ali me entregando. Porque eu sabia que Deus, ele tinha muito mais para a minha vida, assim como Ele tem para a sua. Então que hoje Deus, ele possa ser um multiplicador na sua vida. Mas que antes de você receber, que você agradeça o que você tem, agradeça a vida que você tem. Ah, Micaele, você não sabe o que eu passo. Realmente eu não sei, mas Ele sabe. E a Bíblia fala que o fardo dele é leve, sabe? Então, no momento que você parar de querer segurar as correntes e você entregar verdadeiramente, você vai sentir esse alívio na sua alma. Amém? Gente, vamos para o versículo 10, tá? O fermento dos fariseus. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para a região de Dalmatuna. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu.
E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade eu vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando eles, tornou-se a entrar no barco e foi para o outro lado. Gente, olha só. Jesus, ele é um pai de amor, né? É um pai de misericórdia. E aqui a Bíblia está falando, né, que Jesus, ele suspirou profundamente. Ou seja, ele estava com raiva. E eu fico pensando, para Jesus ficar com raiva, logo Jesus, que nos entende, que é um pai de amor, um pai de misericórdia, e quantas vezes a gente erra e Jesus está ali para nos ajudar no momento que a gente precisa. Mas nesse dia aqui, Jesus suspirou profundamente, suspirou profundamente. Ou seja, a ira de Jesus naquele dia era tão grande por aquelas pessoas, né, que, sabe, ele poderia ter feito qualquer coisa para que elas morressem ali mesmo, sabe? E ele não fez, ele não agiu dessa forma, né? Ele se conteve no seu espírito porque ele sabia o propósito que ele carregava e ainda assim ele não revidou. Outra coisa, gente, é que muitas vezes a gente é essas pessoas, sabe? Quantas vezes a gente tenta o coração de Deus, quantas vezes a gente duvida das ações de Deus, quantas vezes a gente só acredita quando vê realmente o milagre acontecer, sabe? Aqueles fariseus, eles estavam fazendo isso ali, não era porque eles estavam preocupados, é porque eles queriam realmente tirar Jesus do sério mesmo, sabe? A inveja deles era tão grande, né, diante a tudo que Jesus estava fazendo, porque eles sabiam que Jesus era Jesus. Eles sabiam. Mas a inveja deles era tão grande porque eles achavam que Jesus queria poder e queria riquezas, que eles ficaram cegos, sabe? Tudo que eles queriam era o quê? Derrubar Jesus de alguma forma. Então, eles foram lá pedir um sinal dos céus. Como que dizia assim, Jesus, tu vai me dar um sinal dos céus e eu vou acreditar que tu é o Cristo. Sendo que Jesus já tinha feito vários milagres, né? Que não tinha como você não falar que ele não era o Cristo, que ele não veio realmente para salvar. Então, tudo nós temos que olhar para si. O que é que eu estou fazendo? Eu estou agradando o coração de Deus ou eu estou fazendo Deus suspirar com as minhas atitudes? Olha, muitas vezes eu entendo, né, que nem todo mundo tem ainda uma direção espiritual, mas eu acredito que todo mundo sabe o que é errado e o que é certo. Todos nós sabemos o que é errado e o que é certo. E somos nós que fazemos as nossas próprias escolhas. Então, no momento que você decide realmente, né, ir para uma vida mundana, você vai ter as consequências da vida mundana. No momento que você decide desobedecer a uma ordem que Deus te deu, você também vai tomar as consequências. Micaele, quer dizer que Deus vai me castigar? Não, Deus não castiga. Você mesmo que planta o seu próprio caminho, sabe? Então, que o Espírito Santo ele possa realmente se comunicar conosco, sempre nos mostrando o que é que a gente precisa mudar, dando sabedoria ao nosso coração, para que a gente sempre, né, possa dar um passo atrás quando a gente realmente quiser ir para a vida mundana. E para que Jesus ele sempre seja o centro da nossa vida e que nós jamais duvidemos, que jamais possamos ser iguais os fariseus pedindo sinais para Deus, sabe? Olha, gente, eu acho que o único sinal que a gente tem que pedir para Deus é quando a gente quer tomar uma decisão e a gente não sabe se ali vai dar certo. Isso sim, a gente tem que pedir um sinal para Deus, a gente tem que pedir sabedoria, a gente tem que entrar em oração e, se possível, entrar em jejum para que Deus possa realmente falar conosco e a gente saber se aquele caminho é o caminho certo, sabe? Mas pedir um sinal porque você duvida do poder de Deus, sabe? Realmente a gente tem que parar um pouco e pensar: nós não somos nada. Sem Deus a gente não é nada. Nada. Nossa vida ela acaba, sabe? Então, que a gente realmente possa olhar para si e ver quais são as atitudes que a gente está tendo. Amém? Versículo 14, tá? Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então, Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão?
ainda não entendeu e nem compreendeu? Vós tende o coração tão endurecido, tendo olhos não vedes e tendo ouvido não ouvi, não vos lembrai de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? E eles responderam, 12. E Jesus perguntou, e quando repartiu 7 pães e 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheis cheios de pedaços? E eles responderam, 7. E Jesus disse, e ainda não compreendeis? Gente, isso aqui é muito sério. Muito sério mesmo, sabe? Porque, olha só, aqui os discípulos eles tinham acabado de viver um milagre enorme, imagina. Imagina você estar no meio de uma multidão mesmo, assim, de muitas pessoas. E lá você só ter realmente 7 pães e 2 peixes para alimentar todas aquelas pessoas que estão ali. Imagina isso na tua cabeça. E de repente chegar um homem e esse homem fazer multiplicar aquela quantidade de alimento. E aí todo mundo se saciar e ainda sobrar. Porque aqui a Bíblia só fala dos homens. Mas eles não falam das mulheres e não falam das crianças que estavam presentes. Ou seja, foram muito mais do que 4.000 pessoas. E mesmo assim, os discípulos ainda não tinham entendido o quanto Jesus era grande. O quanto Jesus poderia fazer. Eles estavam preocupados com um pão. Um pão para aquelas pessoas que estavam dentro do barco. Outra coisa, aqui Jesus ele cita, né, que eles têm que se guardar do fermento dos fariseus. E o que é que ele quer dizer aqui? Gente, naquela época, os fariseus, né, eles eram os mestres da lei. Ou seja, eles sabiam a Bíblia, mas eles não cumpriam a palavra de Deus, né? Eles eram homens arrogantes, que só pensavam em riquezas, que julgavam os outros. Inclusive, lá na frente você vai ver, né, que eles queriam apedrejar uma mulher porque ela era prostituta e ela adulterou com um homem casado. Então, assim, quantas vezes nós somos dessa forma, né? Quando Jesus cita o fermento aqui na Bíblia, ele não está falando do fermento do pão, mas ele está falando do fermento da arrogância, entende? Da arrogância, ele está falando do fermento da doutrina daqueles homens que eram julgos pesados que eles colocavam entre as pessoas, só que eles não cumpriam, né? Pensa uma coisa, gente. Para você hoje fazer um bolo, você precisa de um fermento. O fermento é um pó. Só basta uma colher pequena e aquele bolo cresce, não é verdade? Então imagina aqueles homens sempre ali colocando julgo sobre as pessoas, sempre julgando aquelas pessoas, sempre querendo ser mais do que aquelas pessoas, sabe? E é claro que aquelas pessoas, elas não se convertiam verdadeiramente, porque eles não estavam pregando o verdadeiro evangelho. Então aqui quando Jesus fala, né, porque eles estavam com pão dentro do barco, mas Jesus não estava falando do alimento pão. Jesus estava falando, né, daquelas pessoas, daqueles homens que infelizmente eles não estavam nem aí realmente para as coisas de Deus, eles estavam preocupados com eles próprios, né? Então, da mesma forma somos nós. Hoje existe sim vários líderes religiosos, né, que ainda são dessa forma, que colocam julgos pesados, que são o fermento ruim da coisa. E se você realmente não tiver em comunhão com Deus, se você não ler a Bíblia para Deus falar com você de forma individual, infelizmente você acaba caindo. Então que hoje a gente possa deixar nossa preguiça espiritual de lado, que a gente realmente possa conhecer a Deus, nós mesmos e conhecer a Deus. Gente, olha só, eu comecei a ler a Bíblia mesmo através de um devocional. Uma pessoa começou a fazer um devocional na pandemia, é uma pessoa famosa. E eu nunca tinha feito um devocional na vida. Eu era uma mulher de oração, mas eu não sabia nem o que era um devocional. Então, através daquela pessoa, eu comecei com Deus. Mas eu não fiquei esperando que um líder fosse falar para mim. Eu fui atrás, sabe? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não entendia. Mas eu fui atrás porque eu precisava da palavra. Eu precisava que Deus falasse comigo. Eu sentia sede. Eu não tinha sabedoria naquela época como eu tenho agora. Eu não tinha o discernimento de entender que é Deus falando comigo. E eu imagino a quantidade de vezes que Deus falou e eu não sabia que era Ele falando comigo. E a igreja, só ir à igreja, não vai te fazer um santo. Só ir à igreja não vai te fazer conhecer a Deus.
Entendeu? Você precisa muito mais, você precisa ir além, você precisa realmente usufruir do que Deus trouxe para você. Quer ir à igreja? Vai à igreja, mas não para por ali. Busca, busca. Micaela, eu só tenho 5 minutos, busca. Deus, eu só tenho 5 minutos hoje, mas eu tô aqui, eu me entrego. Eu me entrego verdadeiramente, Senhor. Sabe? Então, nós precisamos realmente entender os milagres que Deus é capaz de fazer por nós. Porque se a gente não entender isso, como que a gente vai viver um milagre se a gente não acredita? Como que a gente hoje está precisando de alguma coisa e a gente sabe que lá atrás Deus proveu? E agora a gente acha o quê? Que Ele não vai prover de novo? É óbvio que Ele vai prover. Ele é teu Pai, Ele se preocupa. Enquanto você acha que Deus não está pensando no teu futuro, Ele já desenhou o teu futuro. A própria Bíblia fala que a nossa vida já foi escrita por Deus quando a gente estava no ventre da nossa mãe. Mas isso tem um preço. Você precisa escolher. Eu quero a vida que Deus fez para mim ou eu quero a vida que eu quero viver? Você precisa escolher. E o que é que você escolhe hoje? Você escolhe viver a vida que Deus quer para você? Ou você escolhe realmente viver da forma como você quer, sempre duvidando de Deus, sempre achando que o milagre nunca vai chegar, sabe? Então, realmente, pensa nisso. Pensa nisso. Amém? Versículo 22. A cura de um cego de Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já havia ao longe, e distintamente a todos, e mandou-o para sua casa, dizendo: Não entre na aldeia. Gente, aqui também foi um outro milagre muito importante, né, que Deus fez na vida dessa pessoa. Era um homem que realmente não enxergava, e que Deus, pela sua misericórdia, né, foi lá e curou ele. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você, tá? Aqui eu vejo, né, como muitas vezes a nossa cegueira espiritual. Eu acabei de falar, né, anteriormente, que tantas vezes eu sabia que Deus estava falando comigo, mas eu não conseguia entender porque eu não estava orando. Então não tem como você ouvir a voz de Deus, você saber o que Deus quer para você se você não ora. Então, quando Jesus fala aqui, né, sobre o cego, eu vejo como uma cegueira espiritual mesmo, sabe? E a gente precisa realmente se atentar. Você quer viver como um cego no meio de tantas outras pessoas? Ou você quer ser uma pessoa de sabedoria? Você quer ser uma pessoa que discerne o que Deus fala com você? Sabe? Outra coisa também, gente, que eu acho muito importante aqui é que existem milagres que é só entre você e Deus. Sério, Micaele? Sério. Olha só. Vou ler novamente, ó. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Ou seja, Jesus, ele retirou aquela pessoa daquele lugar para depois ele fazer o milagre. Muitas vezes na tua vida, Deus vai fazer isso com você. Ele vai te tirar de um lugar, vai te colocar em outro, para que você possa viver o seu milagre. Sabe? E muitas vezes o milagre, ele vai ser individual. Ele vai ser só entre você e ele, e ninguém mais. E aí, você está disposto a isso? Você está disposto a largar a tua aldeia e aí com Jesus para ele fazer um milagre na tua vida? Sabe? Se pergunta isso. Outra coisa também que é muito importante aqui é que Jesus, muitas vezes, não vai fazer o milagre por completo naquele momento, porque ainda não é a hora. Veja bem, aqui Jesus impôs as mãos naquela pessoa e ele perguntou a ela se ela já estava vendo alguma coisa. E ele respondeu, ó, levantando ele os olhos, disse: Eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ou seja, o milagre aqui ainda não estava completo.
ainda não estava completo. E muitas vezes na nossa vida vai ser assim. Jesus, ele vai sim dar o nosso milagre, mas na maioria das vezes ele vai nos tirar de onde a gente está. Ele vai levar a gente para fora. Porque existem milagres que as pessoas não devem saber, que só tem que ser entre você e Deus. Só você e Deus. Então, você está preparado para você realmente viver o milagre que você tanto deseja entre você e Deus? Esteja preparado, meu irmão, porque com a glória de Deus não tem explicação quando você vive com ela. Amém? Vamos para o último versículo, tá? Versículo 27, a confissão de Pedro. Aliás, o penúltimo. E saindo Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesafária de Felipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, dizendo: Tu és o Cristo. E ele o ademoestou, para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Gente, aqui, né, é uma parábola muito importante que, inclusive, tem nos filmes, né, de Jesus, onde ele vai realmente anunciar aos discípulos que ele vai ser morto, né, mas que ele vai ressuscitar e que isso precisa acontecer para que eles possam ter liberdade, né, e que no momento que ele começa a falar isso, Pedro, né, vai lá e fica repreendendo Jesus, tá? E aí, talvez, você está perguntando, nossa, mas Pedro era um discípulo de Deus, por que que ele falou dessa forma com ele? Porque a primeira coisa que vai acontecer na tua vida quando você tem um propósito é o inimigo querer atrapalhar de todas as formas, tá? E, inclusive, ele pode colocar até mesmo pessoas que você ama para te falar algumas coisas que vai te desviar do propósito. Ah, Micaele, Deus permitiria isso? Não é que Deus permitiria isso. É porque muitas vezes nós realmente precisamos saber qual o nosso propósito. Nós precisamos realmente estar firmados dentro do nosso propósito, para que a gente não se desvie. Então, a gente precisa realmente ter discernimento. Precisamos estar em oração o tempo todo, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Porque é que aqui Jesus sabia que não era Pedro falando? Porque Jesus sabia que o inimigo queria derrotar ele. Jesus sabia que o inimigo queria que ele desistisse do propósito. Até mesmo quando Jesus estava no deserto, né, que ele foi tentado. Ele falou diversas vezes que se o Pai amasse ele, não teria deixado ele vir morrer pela humanidade, uma humanidade que não valorizava ele, uma humanidade que era incrédula, sabe? Tudo isso ele fez com Jesus lá no deserto. Então imagina o que é que ele não vai fazer com você quando você estiver próximo de realmente receber um grande milagre na tua vida, ou até mesmo de cumprir o teu propósito. Então por isso esteja atento. Abra os seus ouvidos, ouça a voz de Deus e peça direção espiritual para Ele, porque Ele sempre vai te dar. Toda vez que for as coisas da vontade de Deus, Ele vai te dar alguma... Ele vai te dar alguma... Perdão, gente, me fugiu a palavra. Ele vai te dar direção, tá? E sempre, às vezes, vai usar pessoas, vai usar a palavra dele mesmo para falar com você, para confirmar se realmente isso ali está correto para você, tá? Então, que hoje nós possamos realmente estar atento, assim como Jesus estava atento, para perceber que Pedro estava sendo usado naquele momento pelo inimigo, né? Para repreender a Deus, porque imagina se Jesus tivesse desistido do propósito, como que a gente estaria hoje? Sem salvação, vivendo num mundo altamente perigoso. Hoje em dia já é perigoso o mundo, mas quando você tem Deus, você se sente protegido, porque você sabe que Ele está ali com você, te guiando e te direcionando, sabe? Então é isso. Aqui também, gente, mais acima, né,
Jesus pergunta para os discípulos, né? Quem ele acha que Jesus é. E a mesma maneira Jesus muitas vezes perguntando para você. O que é que eu sou na sua vida? Como é que você tem me tratado? Eu estou sendo primeiro lugar ou último na tua vida? Como que você me enxerga? Um pai de amor ou um pai de dor? Eu sei que muitas vezes, né? Aliás, nossas histórias são diferentes uma das outras. É por isso que são diferentes. Porque a tua história, a minha, ela vai impactar alguém de alguma forma. E eu tenho certeza que Deus ele vai te usar para isso. Mas primeiramente você precisa saber quem é Ele. Você precisa saber que você é a imagem e semelhança do Criador. Para que isso possa acontecer na tua vida. Amém? Vamos agora, gente, para o último capítulo, tá? Aliás, último versículo. Versículo 34. Cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida vai perder, mas qualquer que perder a vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Gente, aqui, né, não tem nem muito o que falar, né? O próprio título já está falando. Cada um deve levar a sua própria cruz, né? E que nós estamos cansados de saber que nós não podemos seguir a Jesus com um coração orgulhoso, fazendo nossa própria vontade, desagradando o coração de Deus, mentindo, muitas vezes julgando e realmente fazendo várias outras coisas erradas que a gente sabe que está errado e que a gente às vezes continua fazendo. Então aqui Jesus está dizendo: quer seguir a Jesus? Vai seguir, mas vai ter que negar a si mesmo, matar o orgulho, a arrogância, a ignorância, matar a sua própria vontade para fazer a dele muitas vezes. Mas uma coisa eu te garanto, vai valer a pena. Sabe por quê? Porque a nossa vida é a eternidade, não é esse mundo. Que você nunca se esqueça disso. Aqui você é só um corpo. Aqui você é só um corpo. E dentro de você existe uma alma. Essa alma vai ser resgatada por Jesus para viver na eternidade. Então eu te pergunto, você quer realmente continuar vivendo uma vida mundana? Uma vida que não te dá felicidade, que não te traz paz? Onde você só tem amigos que te enganam? Onde você realmente só vive uma vida errada? Uma vida de mentira, de adultério? Não sei o que é que você esteja passando nesse momento. Mas a única coisa que eu te falo é o seguinte: no momento que você se entrega para Deus, você se torna uma nova criatura. Então o seu antigo eu, ele morre. E a partir dali você está renovado por Cristo. E não importa o que as pessoas vão falar, porque não são as pessoas que vão te salvar, é Jesus. Entende? Então que você realmente hoje pare. E a partir de agora se entregue. Se entrega. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Gente, é tão bom viver em paz. Hoje eu oro muito a Deus. É claro que eu tenho os meus dias difíceis, porque eu sou um ser humano. Mas a maioria dos meus dias é com Deus perto de mim. Eu sempre sinto aquela paz. Quando eu vou sair de casa, eu sinto aquela proteção em mim, a proteção na minha família. Quantas vezes eu já orei, já pedi a Deus e já fui atendida diversas vezes. Diversas vezes. Sabe? Não adianta a gente querer ganhar o mundo. O mundo não é nosso. O mundo é do maligno. E se a gente for nessa de querer ganhar o mundo, a gente vai acabar perdendo o mais importante, que é a nossa alma para Deus. Sabe? A gente vai perder o mais importante, que é a nossa alma. Que é quem somos. Quem nascemos para ser. Então, que hoje Deus tenha falado com você de forma diferente. Eu espero muito do fundo do meu coração que você esteja sendo abençoado, abençoada com essa mensagem. Que você sinta sede de ouvir a palavra, de ler a palavra e de realmente estar em comunhão com Deus.
porque eu te garanto que vale muito mais a pena você se sacrificar por Jesus do que você se sacrificar pelo mundo, do que você viver querendo agradar as pessoas e não agradar a Deus, do que você querer fazer as suas próprias vontades e deixar de olhar para Deus. Ah, Deus não existe. Sério que ele não existe? Tem certeza que você quer pagar para ver? Tem certeza absoluta que você quer pagar para ver quando você estiver lá na fornalha de fogo, queimando porque você não acreditou no Senhor e você não viveu os propósitos que Ele tinha para a tua vida? Porque é isso que o nosso adversário está esperando. Ele está esperando por isso. E se você permitir isso, vai acontecer. É isso mesmo que você quer? Eu tenho certeza que não. Sabe? Então, realmente, nós ainda temos um pouquinho de tempo. Só que é um pouquinho só. E se a gente não usufruir desse tempo, acabou. Acabou mesmo, porque no momento que ele voltar, não tem mais como voltar atrás. Não tem como. Não dá. Sabe? Não dá. É tanto que Jesus cita até aqui no texto, ó. Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma. Ou seja, no momento que tudo se acabar, não tem mais como você resgatar nada. Não tem mais como você se arrepender depois que morrer. É aqui, é agora. É no teu estado de consciência que você está hoje. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por mais um dia do nosso devocional. Eu te agradeço por todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem. Eu te agradeço porque através dessa mensagem várias sementes vão surgir. E eu declaro, Senhor, pelo teu nome, porque teu nome tem poder, que todas as muralhas vão cair na vida de quem está ouvindo. Todas as muralhas, Senhor, de depressão, de ansiedade, de vida financeira difícil, de doença, de tudo, Senhor, vai cair por terra, porque o Senhor é maior do que qualquer coisa. Eu declaro, Senhor, em nome do Senhor mesmo, que aqui nós decidimos pegar a nossa cruz e te seguir, porque a gente sabe que lá na frente a nossa recompensa vai ser muito mais do que ouro, do que prata e qualquer coisa. Eu sei, Senhor, que de alguma forma eu vou impactar alguém que está aqui. E não vai ser através de mim não, Senhor, é através do Senhor mesmo, que me deu sabedoria, que me ungiu para eu estar aqui. Eu sei que aqui tem um propósito. Eu não consigo imaginar e mensurar o tamanho, mas eu sei que tem. E eu estou aqui, Senhor. E eu te peço um dia abençoado para a gente, de muita proteção, que todos os teus anjos estejam ao nosso redor, que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento, que o Senhor sempre possa estar conosco, Senhor, independente, Pai, dos nossos erros. Que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, nos perdoe, Senhor, de ter um coração endurecido, que o Senhor nos perdoe de muitas vezes duvidar que o Senhor vai estar ali, de que o Senhor vai fazer alguma coisa por nós. Deus, eu creio no teu poder. E eu sei que tu és o Deus do impossível. E por mais que tantas vezes as coisas não saiam como eu quero, ou como essa pessoa que está ouvindo quer, mas ela vai sair muito melhor do que a gente pede. Que o Senhor cure o nosso coração das nossas feridas. Que o Senhor nos cure da depressão, da ansiedade. Que o Senhor abençoe o nosso trabalho, abençoe as nossas mãos, abençoe nosso pão de cada dia para que nunca falte na nossa casa. Que o Senhor coloque os teus anjos nas nossas portas para nos proteger de todo mal. Abençoa, Senhor. Abençoa cada pessoa que está aqui. É o que eu te peço, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua família. Curte o vídeo, compartilha, comenta, tá? Não deixa de fazer isso, porque toda vez que você faz, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom, que é relevante, e assim ele vai levar para muito mais pessoas. E você vai estar sendo semente na vida dos outros. Plante semente boas.